Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra, eu sou o Henrique. No vídeo de hoje vamos fazer uma leitura do livro Oração, a Chave para o Avivamento, de Paul Yong-Cho. Na verdade até mudou o nome para David Yong-Cho. Acho que vocês vão achar os livros dele hoje, mas esse livro é um pouco antigo, então. A partir da página 48, o subtítulo é A Oração abre a porta para o Espírito Santo. O Espírito Santo pode abençoar-nos quando lemos a Bíblia. Ele pode dirigir-nos quando damos testemunho de Cristo. Pode ungir-nos quando pregamos a palavra de Deus ou ensinamos suas verdades. Mas quem deseja ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo precisa orar muito. Aprendi isso nos primeiros anos do meu ministério. Eu estava me esforçando muito para ganhar almas para Cristo, mas com pouco resultado. Certo dia, quando orava, o Senhor me falou o seguinte: quantas cordonizes o povo de Israel teria apanhado se tivessem ido caçá-las no deserto? Bem poucas, Senhor, respondi. Como eles apanharam as cordonizes? Continuou o Senhor. Deus mandara a ventania que trouxera as cordonizes. Ele estava me mostrando a diferença entre ganhar almas sem a estratégia do Espírito e ganhá-las no trabalho de cooperação com Ele. Em seguida, Deus me disse uma coisa que transformou totalmente minha vida. Você tem que aprender a conhecer o Espírito Santo e trabalhar com ele. Eu sabia que era regenerado. Sabia que estava cheio do Espírito, mas sempre pensava que o Espírito Santo era apenas uma experiência da vida cristã e não uma personalidade. Então, para conhecer o Espírito Santo, eu teria de passar algum tempo em conversa com ele e também deixar que ele falasse comigo. E foi essa comunhão com o Espírito que operou todas as grandes mudanças que ocorreram em meu ministério. A criação do sistema de células para a igreja nasceu na nossa comunhão com o Espírito Santo, em oração. A fundação do nosso ministério, Church Growth International, crescimento da igreja internacional, também resultou da comunhão com o Espírito Santo. E, na verdade, todos os grandes princípios espirituais que ensino na Coreia e em outras partes do mundo foram aprendidos numa genuína e íntima comunhão com o Espírito Santo em oração e não em compêndios teológicos. Essa comunhão com o Espírito tem sido vital também em minha vida pessoal. Eu não poderia mais viver sem essa doce comunhão com a presença dele, com a qual já me acho tão familiarizado. Pela manhã sinto-me um revigoramento que me vem dele e inunda o meu coração. E assim tenho força para enfrentar todos os problemas daquele dia, sabendo que serei vitorioso em todas as situações. Já descobri também que não tenho capacidade própria para resolver milhares de problemas que me são trazidos diariamente. Mas sei que posso dizer ao Espírito Santo: Doce Espírito, quero contar-te um problema. Sei que conheces a mente de Deus e já sabes a solução para ele. Então, com toda a confiança, fico aguardando a resposta. Já percebi também que essa comunhão diária com o Espírito Santo é imperiosa para mim, pois nesses anos todos descobri que ele me renova espiritual, mental e fisicamente. Uma boa parte de tempo que passo em oração todas as manhãs é dedicada à comunhão com o Espírito Santo. Cada vez que Deus me revela algo de novo em sua palavra, sei que essa revelação me vem do Espírito da verdade que habita em mim. Do mesmo modo que ele fez com que Maria concebesse e pôde impregnar em nós a palavra viva, ele pode impregnar em nós a palavra viva. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É por isso que milhares de pessoas fazem fila na porta de nossas igrejas aos domingos, na hora de cada um de nossos sete cultos. É por isso que nosso culto televisionado na Coreia é um dos programas de maior índice de audiência em nosso país. As pessoas não querem simplesmente que eles ensinem a palavra, mas anseiam pela verdade que é ungida pelo Espírito Santo. Paulo vivenciou esse tipo de ensino. Ele testificou o seguinte na igreja de Corinto: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2,12. E o Espírito Santo não apenas unge ao ministrarmos a palavra de Deus,
com poder e autoridade, mas também nos protege dos ataques de Satanás. O fato de eu ser pastor da maior igreja do mundo não me livra do ataque de outras pessoas. As agressões que vêm no mundo não me incomodam, mas as que partem de alguns indivíduos que pertencem ao povo de Deus são as que podem ferir mais. Contudo, a comunhão diária com o Espírito Santo pode proteger-nos, se não dos ataques e das consequências deles. Vemos este princípio demonstrado claramente na vida de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão proclama a palavra de Deus com grande poder, como vemos no capítulo 7 de Atos. Todavia, a única reação do povo foi um desejo intenso de matá-lo, devido à convicção de pecados que suas palavras lhe causaram. Ouvindo eles isto, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis o que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo encerra sua segunda carta à igreja de Corinto com as seguintes palavras: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E ele se refere à comunhão do Espírito Santo novamente em Filipenses 2:1. Se você está percebendo que as suas orações são vazias e não revigoram sua vida espiritual, é possível que não esteja obedecendo à admoestação de Paulo e não esteja tendo comunhão com o Espírito Santo. O Espírito lhe dará a alegria e a paz e a sensação de estar agindo certo, que tanto deseja. Lembre-se de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, pessoal, essa foi a leitura do livro Oração, a Chave para o Avivamento, de Paul Yong-Cho. E também é um livro muito bom. Todos os livros que eu tenho eu recomendo muito. Todos eles me ensinaram coisas muito importantes. E eu deixo aqui também, como uma menção honrosa, uma dica de uma pregação do pastor Luciano Subirá, que se chama Comunhão do Espírito Santo. Ele fala exatamente sobre esse texto de Coríntios, quando Paulo fala sobre o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito, como muitas vezes nós esquecemos essa última parte. Então, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a atenção de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!